Agora, do outro lado, há vários setores do movimento negro que tem uma perspectiva profundamente liberal, enquadrada ao sistema, que trabalha uma ilusão de que combate ao racismo é ter propaganda do Banco Itaú pela diversidade, é colocar negro na Rede Globo, é colocar negro no STF, é colocar negro como CEO de empresa do Magazine Luiza, como se isso fosse resolver alguma coisa. O Malcolm X, já que a gente citou, ele falava que representatividade significa basicamente que algumas poucas pessoas da população negra vão ter acesso a oportunidades de emprego. Muito bom. Fico muito feliz pela Maju, por exemplo, que ela tenha um emprego na Rede Globo num cargo de destaque. Isso vai mudar minha vida? Não. Da minha mãe? Muito menos. Do meu bairro? De forma alguma. Mas vai mudar a vida da Maju. Muito bom para ela. Perfeito. Ótimo. Tá ligado? Mas assim, essa ideia de que o combate ao racismo é um combate fundamentalmente cultural, em que a gente quer representatividade na esfera privada e na esfera do Estado. Isso não muda a realidade na base da maioria da população negra trabalhadora. Dado que, vamos pegar o exemplo da Rede Globo, né? Os bolsonaristas assumiram essa linha de falar mal da Rede Globo, mas eu falo mal antes do bolsonarismo e pelos motivos corretos. Então vamos lá. A Rede Globo hoje é a emissora da diversidade, né? Ela defende pautas LGBT, pautas antirracistas, pautas feministas. Ao mesmo tempo, a Globo defende um programa econômico profundamente neoliberal que lasca a vida da maioria da população. Então a Globo defende teto de gastos, que acaba com o investimento público em saúde, em educação, em cultura, em infraestrutura, proteção do meio ambiente. A Rede Globo defendeu a contra-reforma trabalhista, que gerou mais de 50 milhões de trabalhadores e trabalhadoras na informalidade. A Rede Globo defendeu a contra-reforma da Previdência do governo Michel Temer, que vai deixar milhões de trabalhadores e trabalhadoras sem aposentadoria. A Rede Globo defende as políticas de privatização na Petrobras, que dispara o preço do combustível, que tem impacto inflacionário direto, por exemplo, no preço de alimentos e aumenta a fome no país. Então, tudo que não presta do ponto de vista de política econômica, a Rede Globo defende no interesse da minoria rica dominante do país. Aí ela defende diversidade, mas ao mesmo tempo defende um projeto econômico que joga as maiorias, que são no Brasil negros e negras, para a miséria, para a pobreza, para o trabalho precarizado. Uma fachada mesmo nele, né? Por trás, na frente, um parceiro falou essa frase uma vez, né? Não adianta você colocar um monte de pessoas negras, LGBT dentro de um carro, aí você coloca gay, tudo, coloca todas essas pessoas no carro, mas quem tá dirigindo o carro ainda é a pessoa branca. Quando esse carro bater, a galera do fundão que vai se lascar do mesmo jeito, né? E assim, esse é um debate histórico. Eu lancei 2 livros, que é o Revolução Africana, uma ontologia do pensamento marxista, e o Raça, Classe e Revolução, a luta pelo poder popular nos Estados Unidos. Um livro é trazendo a história e a contribuição do marxismo africano, e outro, o Raça, Classe e Revolução dos Panteras Negras. Eu mostrando que desde o começo do século XX, há 2 correntes disputando, por básico, né? É muito mais diversificado, mas simplificando. Há 2 correntes no movimento negro. É a corrente revolucionária, que entende, citando Malcolm X, que não há capitalismo sem racismo. E essa corrente revolucionária defende que a luta contra o racismo é conjugada com a luta contra o capitalismo, tem que ser uma luta revolucionária. E a corrente liberal ou integracionista, que tende a compreender que é dentro do capitalismo a gente vai lutar por melhor integração, por melhor representatividade, por mais reconhecimentos, por mais espaços. Essa disputa é uma disputa histórica. Para mim, está mais que provado que não há perspectiva liberal de enfrentamento ao racismo, ao machismo, à LGBTfobia, a nenhum dos problemas fundamentais, dado que as políticas liberais elas tendem a fazer uma afirmação que transita fundamentalmente no campo da cultura, da representatividade e da subjetividade. Não é que seja desprezível, mas, veja, hoje, por exemplo, é muito mais aceitável você andar com cabelo crespo, com cabelo afro na rua, né? A pressão, por exemplo, para alisar o cabelo, para uma mulher negra alisar o cabelo, hoje é muito menor. Né? É muito mais fácil uma jovem, por exemplo, negra se reconhecer como mulher bonita, um cabelo natural, crespo. Isso é importante? É importante. Mas isso mudou alguma coisa na situação das mais de 12 milhões de mulheres negras empregadas domésticas no Brasil? Não. Percebe? Então, assim,
esse antirracismo liberal, ele nunca vai à raiz do problema. Ele pode ajudar algumas pessoas a subirem de vida, ele pode ajudar um pouco até a autoestima. Pô, quando eu cresci pirraia, não tinha referência negra na TV, né? Tinha um Super Choque, e só. E assim, eu, quando tinha 15 anos, eu me achava feio. Eu alisava o cabelo, eu passava aquele alisante lá, original, que o cabelo cai, fica laranja, roxo. Então, beleza, eu me achava feio, que é um absurdo, porque eu sou lindo, né? Mas eu me achava feio. Então, beleza, massa enfrentar esses aspectos. Só que, do ponto de vista das relações de propriedade, das relações de produção e distribuição da riqueza, das relações de poder, nunca vai até a raiz do problema. E isso toca no elemento que tu falou, que é, porra, a gente, além desse acúmulo internacional, o marxismo africano, Amilcar Cabral, Frantz Fanon, Samora Machel, Agostinho Neto, do acúmulo estadunidense, Angela Davis, Pantera Negra, Malcolm X, a gente tem um acúmulo também brasileiro. Então, por exemplo, quem é um dos maiores pensadores da história desse país? Clóvis Moura. Clóvis Moura, assim, se a gente, inclusive, se for me perguntar quem é o maior marxista da história do Brasil, Clóvis Moura. Ele conseguiu pensar o Brasil a partir da realidade brasileira numa chave marxista e fazer uma leitura da questão racial no Brasil desde uma perspectiva marxista que é insuperável. Então, Clóvis Moura mostra que, por exemplo, o capitalismo brasileiro se formou a partir da decomposição do que ele chama de escravismo tardio. Ele divide o período da escravidão de escravismo pleno até 1850, quando é proibido o tráfico, e o escravismo tardio, de 1850 até a abolição. Ele mostra que essa decomposição lenta e gradual, com uma modernização conservadora das estruturas coloniais e escravagistas, pavimentou a transição para o capitalismo independente e forma uma análise riquíssima, genial, sobre como esse processo estrutura um capitalismo em que é genético e é imprescindível para ele o racismo. Muito antes do querido Silvio Almeida lançar seu livro sobre racismo estrutural, o Clóvis Moura estava debatendo como o racismo foi fundamental na formação e estruturação do capitalismo brasileiro e como o que ele chama de rebelião quilombola. É um livro sensacional, a Rebelião das Senzalas, né? Como a Rebelião das Senzalas constitui uma tradição política de longa duração histórica de rebeldia que remete à luta histórica dos quilombos. Eu até escrevi um texto, a República dos Palmares e a disputa pela nacionalidade brasileira, mostrando como desde a obra de Clóvis, a gente, sendo marxista, pode ancorar uma proposta de revolução brasileira na história do Brasil, reivindicando Palmares, reivindicando a cabanagem, reivindicando Canudos, reivindicando a Comuna de Manaus, reivindicando a Revolução, o Levante Antifascista de 35, reivindicando a Revolução Pernambucana, com todos os problemas e limites que estavam colocados ali da época. É preciso fundamentar uma proposta de revolução brasileira, marxista, mas na história brasileira e latino-americana. Muito importante, muito legal, a Comuna de Paris. Foda. Fundamental, a Revolução Russa, a Revolução Chinesa. Foda. Agora vamos pegar todos esses conhecimentos e vamos perguntar em que esse debate, essa teoria, esse conceito, esse autor e essa autora é importante para compreender a minha realidade enquanto brasileiro, enquanto latino-americano. E aí, fazendo essa pergunta para tudo, a gente vai ter que mergulhar na nossa realidade. Aí a gente vai ter que ler Clóvis Moura, vai ter que ler Lélia Gonzalez, Guerreiro Ramos, Nelson Werneck Sodré, Rui Mauro Marini, Vânia Bambirra, Marighella, vai ter que ouvir Gog, né, que a gente tava comentando. Vai ter que ouvir Gog, vai ter que ouvir Racionais, vai ter que ouvir Bezerra da Silva, né, vai ter que sacar que tá no Brasil, faz política no Brasil, disputa a luta de classes no Brasil e que precisa, a partir da realidade brasileira, formular essa proposta revolucionária. Porque, veja, dá muito sucesso. Cauê Load. Se eu chego e gravo um vídeo, a fome na União Soviética, faz um sucesso da desgraça. Dá 100 mil acessos, dá 150 mil acessos, o povo adora. Não, o Stalin não matou milhões, bilhões, trilhões de pessoas. Vai lá, sabe? É voar. Agora, se eu faço um vídeo, Josué de Castro e o problema da fome no Brasil.
né? José de Castro lançou Geografia da Fome, Geopolítica da Fome. Maravilhoso, eu vi. Como- Você tem alguma coisa dele já? Tenho, Eu vi esse Como vídeo. diria Chico Sainz ou Josué, eu nunca vi Sim. tamanha desgraça, quanto mais miséria tem, mais urubu ameaça. Então, se eu lanço um vídeo sobre José de Castro falando, ó, José de Castro analisou a fome ali nos anos 50, 60, o que desse debate é atual, o que avançou, o que não avançou, aí o interesse já é menor. Sim. Então se forma uma dinâmica, uma certa cultura comunista, uma cultura comunista que tem como premissa ser alienada da realidade brasileira, que ela adora um debate sobre Trotsky versus Stalin para ver quem tinha um falo maior. Sim. Só que veja, a despeito de ser uma polêmica importante, Trotsky versus Stalin, eu estou muito mais preocupado com que a gente debata a questão da fome no Brasil e resgatar José de Castro para o debate.